E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula para vocês. Dessa vez vamos falar sobre a experiência democrática que ocorreu no Brasil, tá bom? Mas antes de começar a aula, convido vocês a conhecer o meu canal, vá aí embaixo, clique no botão se inscreva, curta, comente, compartilhe, leve esse conteúdo para outras pessoas, para mais gente conhecer o nosso canal, tá bom? Vamos à aula? Então esse é o canal do professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para você estudar para o Enem, concursos, vestibulares ou até na sua escola, tá bom? Hoje, como falei há pouco, nós vamos estudar sobre a experiência democrática no Brasil. Bom, primeiro vamos explicar o porquê desse termo, dessa frase. A experiência democrática foi um período da história do Brasil que ocorreu entre 1945 e 1964. Por que experiência democrática? Porque esse período aí, de quase 10 anos, fica entre a ditadura de governo Vargas, que foi o Estado Novo, que se encerrou em 1945, e a ditadura militar, que começa com um golpe em 1964. Então, como é um período entre duas ditaduras, nós falamos que é um período de experiência democrática, tá bom? Onde os presidentes foram eleitos através do voto. Ao contrário da ditadura, que tira do povo, entre outras coisas, o direito de escolher seus representantes políticos, tá bom? Esse período chamado experiência democrática também é chamado de Quarta República no Brasil ou República Populista. Então é bom que vocês guardem esses termos, porque no vestibular e no Enem pode cair ou experiência democrática, ou Quarta República, ou República Populista. Então trata-se do mesmo período. Então vamos lá, vamos dar início à aula e vamos falar do primeiro governo após a ditadura de Vargas, após o Estado Novo, que foi o governo de Eurico Gaspar Dutra. O governo de Eurico Gaspar Dutra durou 5 anos, foi de 1946 a 1951. Então Eurico Gaspar Dutra era um militar, concorreu às eleições em 1945, venceu e assumiu a presidência no ano seguinte, em 1946. Então, antes de começar a falar propriamente do governo de Eurico Gaspar Dutra, é importante vocês saberem quais eram os partidos políticos que existiam no Brasil naquela época. Não vou falar de todos, mas apenas dos mais conhecidos, os que tomaram a dianteira do processo político brasileiro nesse período, tá bom? Então, vocês vão ouvir falar deles o tempo todo aqui, ao longo dessas duas aulas. Bom, o primeiro partido fundado foi a UDN, União Democrática Nacional. Vocês estão vendo aí o logotipo do partido. No início ele tinha gente de todos os pensamentos políticos, porém tinha algo em comum. Todos eles eram oposição a Getúlio Vargas, ou seja, era oposição ao getulismo, ao trabalhismo, ao populismo, ou seja, as formas como são chamadas a influência política de Vargas no Brasil, tá bom? Então tudo que era relacionado a Getúlio Vargas, esse pessoal fazia oposição. Com o tempo ele se tornou um partido mais conservador, e ele era formado principalmente pelas elites que eram contrárias a Getúlio Vargas. O segundo partido formado foi o PSD, Partido Social Democrático. O PSD era formado pelos interventores estaduais que foram nomeados para governar os estados durante o Estado Novo, o governo, a ditadura de Getúlio Vargas. Então, a princípio eles tinham uma ligação com Getúlio Vargas, mas era um partido mais elitista, ou seja, a UDN era um partido elitista de oposição e o PSD era um partido elitista que tinha ligação com Vargas, mas nem sempre trilhou o caminho junto com Vargas, tá bom? E o PTB. O PTB era o Partido das Massas, era o Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro. Tá? Então ele foi criado por Getúlio Vargas e era um partido onde ele tinha conexão com os trabalhadores. Era o Partido do Povão, digamos assim. Então esses três partidos aí é que ditaram a política brasileira nesse período da experiência democrática. Eurico Gaspar Dutra foi eleito pelo PSD, com o apoio do PTB de Vargas. Vargas não foi candidato na eleição, porque ele havia sido afastado depois de 15 anos governando. E, no final das contas, terminou apoiando o candidato do PSD, o Eurico Gaspar Dutra, que venceu as eleições de 1945. Então, o que teve de importante no governo de Eurico Gaspar Dutra? Bom, a primeira coisa foi a adoção de uma nova Constituição. A Constituição anterior, de 1937, era a Constituição, eram as leis vigentes durante a ditadura de Vargas, ou seja, durante o Estado Novo. Como agora houve uma abertura democrática, não fazia sentido permanecer com aquela Constituição de 1937. Então foi criada essa de 1946 e trouxe de volta muitos direitos que a Constituição anterior havia retirado do povo. Não houve grandes avanços, tá? Mas pelo menos os direitos fundamentais do cidadão foram trazidos de volta.
Também no governo Dutra aconteceu uma aproximação do governo dele com os Estados Unidos. Então vejam aí na imagem que Dutra está com o presidente americano e esse período pós Segunda Guerra Mundial é conhecido como Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética queriam aumentar sua influência política, ideológica e econômica pelo mundo. Então eles disputavam áreas de influência. E os Estados Unidos, pelo fato do Brasil estar aqui na América, correu para junto do Brasil. Olha, vamos andar com a gente, vamos se alinhar a gente. Então, Dutra se aliou aos Estados Unidos nessa Guerra Fria, nessa guerra política, econômica e ideológica, tá? E por conta disso, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, como vocês estão vendo aí embaixo. Além disso, passou a combater qualquer princípio de comunismo no Brasil, tá? Então, foi cassado o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, que havia participado das eleições de 45 com seu candidato a presidente, não venceu, obviamente porque o presidente era Eurico Gaspar Dutra, porém ele elegeu vários parlamentares. Então, devido ao alinhamento com os Estados Unidos, o governo de Eurico Gaspar Dutra passou a perseguir tanto o partido quanto os políticos eleitos pelo PCB. Então o STF, o Superior Tribunal Federal de Justiça, cassou o PCB, ou seja, impediu esse partido de existir por um momento, e cassou também todos os políticos que haviam sido eleitos pelo PCB. Então isso mostra a estreita ligação do governo Dutra com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. No plano econômico, Dutra lança o Plano SALT, que era investimento público em áreas estratégicas. Então, SALT significa saúde, alimentação, transporte e energia. Então, o Plano SALT era que o governo investisse nessas áreas para promover o desenvolvimento do Brasil. Dutra fez isso porque o Brasil vinha sofrendo muito com a inflação. A inflação desvaloriza salários, aumenta preços, então o poder de compra da população caía. Então esse investimento foi para trazer números melhores para a economia brasileira. Ele até conseguiu um crescimento de 8% ao ano naquela época para o PIB brasileiro. Bom, termina o governo de Dutra em 1951. Em 1950 ocorrem eleições para presidente e adivinha quem ganha novamente? Getúlio Vargas. Tá? Então Getúlio Vargas é eleito para governar por mais 5 anos. O que aconteceu com Vargas nesse período que Dutra foi presidente? Ele foi candidato a senador pelo PTB, venceu as eleições, se elegeu senador, porém passou a maior parte do tempo em São Borja, sua cidadezinha lá no interior do Rio Grande do Sul, e só fazia articulações políticas para poder voltar. Lembrando que Getúlio ele era muito popular, porque durante o seu governo, apesar da ditadura, ele trouxe muitos direitos aos trabalhadores, coisas que são comuns para a gente hoje em dia, foram conquistadas naquela época, como descanso semanal, férias, salário mínimo. Então, o trabalhador reconhecia Getúlio como um benfeitor para eles. Tanto é que ele era chamado pai dos pobres. Mas, enfim, Getúlio é eleito presidente e o seu governo, essa volta dele ao governo, foi marcada por um embate sobre se o governo iria adotar uma política nacionalista, ou seja, de valorização das empresas brasileiras, ou entreguistas, ou seja, se o Brasil ia entregar suas riquezas para as empresas estrangeiras explorarem. Tá? Isso é uma briga que até hoje acontece a respeito das privatizações. Mas enfim, água, energia, petróleo, tudo isso era disputado por empresas estrangeiras, sobretudo americanas. Então os americanos investiam muito no Brasil, nos políticos brasileiros, para que estes liberassem as riquezas para serem exploradas por elas. Getúlio Vargas adota o nacionalismo, então ele prefere que as riquezas brasileiras sejam exploradas por empresas brasileiras. E para isso, ele criou duas estatais, duas empresas públicas, a Eletrobras, que ia cuidar do setor de energia, e a Petrobras, que iria cuidar da exploração do petróleo em solo brasileiro.
Então temos aí registros da época, né, em que Getúlio cria essas empresas aqui no Brasil. Ora, como eu acabei de dizer, muitos políticos brasileiros eram financiados por empresas estrangeiras para defender os interesses delas. Eram chamados entreguistas. Então, por conta da criação das estatais, por conta de assumir uma política nacionalista, Vargas enfrentou uma oposição ferrenha aqui no Brasil. Quem era a oposição a Vargas? A UDN, aquele partido que eu falei que foi criado por ser oposição a tudo que Vargas representava, todo o seu legado político, principalmente pelo Carlos Lacerda, que era o principal político da UDN. A imprensa tinha seus interesses em defender as empresas estrangeiras e também uma parte do exército que eu não citei aí. Então, Carlos Lacerda ele fazia uma oposição muito grande a Vargas, é tanto que o apelido dele era Banda da Música da política, por causa do barulho que ele fazia, né? E a situação piorou quando Vargas nomeou João Goulart ministro. João Goulart era um político que tinha um trânsito muito bom entre os sindicatos e os trabalhadores. Vargas estava enfrentando uma oposição muito grande, então ele precisava dessa reconexão com sua base política. Então João Goulart foi eleito ministro e, de cara, João Goulart propôs o aumento do salário mínimo em 100%. Ora, por que isso? Já haviam 10 anos que o salário mínimo não aumentava, desde o governo anterior de Vargas em 1943. Tá? Então, o não aumento do salário mínimo aliado à inflação crescente nesses 10 anos fez com que o poder de compra do povo diminuísse muito. Então, Vargas estava enfrentando uma tensão popular muito grande. A tensão política aumentou, a oposição de Vargas cresceu depois desse anúncio do aumento do salário mínimo. Então, para tentar diminuir a crise, Vargas demite João Goulart, porém mantém o 100% de aumento para o trabalhador. Claro, também querendo fazer a média com sua base política. Bom, a crise do governo de Vargas aumentou ainda mais quando Carlos Lacerda, como vocês podem ver aí na imagem, sofreu um atentado, né? Esse evento é conhecido como Atentado da Rua Toneleiro e tentaram matar Carlos Lacerda. Só que ele levou um tiro na perna, porém um segurança dele, que era tenente do exército também, foi morto. Então isso fez aumentar a tensão política e agora envolvendo parte do exército, afinal, segurança morto era um militar. O que acontece? As coisas pioraram mais ainda quando o mandante do atentado foi identificado como segurança de Getúlio Vargas, né? Esse Gregório Fortunato que aparece aí na imagem com ele. Tá? Então, até hoje nunca foi comprovada a participação de Vargas nesse atentado. O que se diz é que pessoas do governo de Vargas que temiam que ele caísse, ou seja, tinham interesse na permanência de Vargas no poder, tomaram essa iniciativa para tentar acabar com o principal foco de oposição a Vargas, que era Carlos Lacerda. Enfim, a coisa respingou no presidente e não aguentou a pressão de tão grande que foi e cometeu suicídio. Tá? Então, o suicídio de Vargas causou uma grande comoção no Brasil inteiro. Apesar de estar enfrentando uma grave crise no seu governo, ele era muito querido pelos trabalhadores pelos motivos que eu já citei. Então, o seu funeral foi acompanhado por milhares de pessoas. Houve revolta do povo com alguns jornais, inclusive atacando a sede desses jornais e seus veículos, e terminou que surtiu um efeito ao contrário. Por quê? Porque as pessoas passaram a criticar a oposição a Vargas e a apoiar mais ainda o seu legado político. Então, após a morte de Vargas, quem assume o poder é Café Filho, o vice-presidente que vocês estão vendo aí na imagem. Então, Café Filho assumiu o governo, né, para aliviar a tensão política. Ele chamou alguns políticos da UDN para fazer parte do governo, ou seja, abrandar a oposição. E, para aliviar mais ainda a tensão, ele avisou que não tinha pretensões políticas, ou seja, que não ia concorrer às próximas eleições em 1955. Apenas iria cumprir o mandato, tá bom? Bom, vem as eleições, tivemos alguns candidatos, mas os principais foram Juscelino Kubitschek, que era do PSD, Partido dos Interventores que eu citei lá atrás, foi apoiado pelo PTB de Vargas, ou seja, ele traria consigo um legado político, tanto que o seu vice era João Goulart, do PTB, talvez a principal herdeiro político de Vargas, por ter sido associado ao aumento de salário e ter participado do governo de Vargas. A oposição, a UDN, lançou mais um militar candidato, que foi o Juarez Távora. Então vocês veem aqui à direita Juscelino e à esquerda Juarez Távora. Então Juscelino vence as eleições, porém a UDN não quer deixar Juscelino
a assumir o poder. Então há toda uma articulação de um golpe com parte do exército, que a UDN não aceitava a derrota. Nesse meio tempo, entre a eleição de Juscelino e sua posse, Café Filho, o vice-presidente que era presidente naquele momento, passa por problemas cardíacos e abandona a presidência do Brasil, sendo substituído pelo líder da Câmara de Deputados, Carlos Luz. Então Carlos Luz se torna o presidente do Brasil interinamente e Carlos Luz resolve tirar do Ministério da Guerra o general Lott e queria colocar um outro general que era favorável ao golpe contra Juscelino, contra a posse de Juscelino. Esse ministro da Guerra, o general Lott, percebeu a trama de Carlos Luz e deu um golpe. Tá? Ele tirou Carlos Luz do poder, passou a presidência do Brasil para Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, e garantiu a posse de Juscelino como presidente do Brasil, mesmo com uma parte do exército querendo o golpe, junto com a UDN e outros setores da sociedade brasileira. Tá? Então Juscelino assume e governa por mais 5 anos, que é assunto que nós vamos ver em nossa próxima aula na semana que vem. Tá bom, galera? E aí, galera, espero que tenham gostado de mais essa aula. Muito bom ter sua presença aqui no nosso canal. Continue participando, tá? Mas antes de sair, vá embaixo, clique, se inscreva, curta, comente, compartilhe nossos conteúdos para a gente produzir cada vez mais material para você, tá bom? Até a próxima!